Mentoria funciona quando é uma mentoria do jeito que a gente está acostumado a fazer, mentoria one-to-one, quando é um mais velho falando para um mais novo, o mais novo aproveita, ou tem muita coisa geracional? Qual que é a tua experiência? Você conseguiu tirar proveito, pelo menos, da nossa convivência lá atrás? E faço questão de dar o testemunho ao contrário também. Mas assim, funciona a mentoria? Que valor tem a mentoria para você? Para mim, a mentoria é a melhor forma de você conseguir pular etapas, não pular etapas, mas acelerar etapas. Porque, pelo menos para mim, ter a oportunidade de conversar com alguém que tem uma visão de negócio muito superior à minha, e eu falo isso sem querer uma falsa humildade, de fato. Você tem um conhecimento de mercado que eu vou demorar 30, 40 anos para ter o mesmo conhecimento, por uma questão lógica, você tá há muito mais tempo do que eu no mercado. Então, para mim, as mentorias são foi o que me fez chegar onde eu tô hoje, que ainda é muito abaixo de onde eu quero chegar. E eu sei que as mentorias vão me ajudar a chegar nesse próximo passo. A nossa mentoria que a gente começou há 3 anos atrás, se a gente for parar pra pensar, eu era um jovem que já tinha um histórico bom de resultado, mas resultado para cliente, não tinha resultado bom para mim. Então eu tinha, a minha parte financeira ela era ok, era o suficiente para eu conseguir me bancar, morar, pagar link, morar em São Paulo, mas eu sabia que eu podia mais. E ao mesmo tempo, o que foi muito legal da nossa mentoria é que você me trouxe uma visão que eu ainda não tinha antes. Que era, cara, você sozinho não vai a lugar nenhum. Você precisa criar processo, precisa criar equipe, precisa criar um produto que não dependa só de você. E isso daí foi o que mudou o meu jogo. Porque hoje em dia, em vez de eu pensar, tá, eu posso vender uma mentoria de 120 mil reais pra alguém pra eu fazer o que eu faço. Legal, eu vou ganhar uma grana, mas ao mesmo tempo eu vou desfocar do que eu tô fazendo hoje. E a minha empresa, se eu focar nela, para que ela não dependa de mim e ela escale, esses 120 mil reais, daqui a um tempo, eles vão me fazer perder dinheiro. Porque se eu pego esse tempo que eu ia me dedicar à mentoria para focar na empresa, para focar no processo, para focar na equipe, para focar no produto, daqui a 5 anos essa empresa eu posso vender, eu posso estar ganhando muito mais com ela. Então eu acho que isso me ajudou muito. E ter também aquilo que você falou, um acompanhamento de você me lembrar, Pedrinho, você tá desfocando, cara? Você tá indo pra outra coisa, você tá fazendo outro negócio. E eu tenho muito disso, né? Até hoje, por mais que eu foque muito na Júlia, por mais que eu foque muito nos projetos que eu tô atual, eu sempre crio uma coisa ou outra aleatória, mas aí eu já aprendi que, beleza, eu posso até criar, eu preciso criar, eu gosto de criar, mas não necessariamente vai ser um negócio. Eu, eu tenho vários projetos que eu faço até pra faculdade, que é mais por uma questão de aperfeiçoamento de skill e para fazer alguma coisa útil, mas que eu sei que aquilo não vai ser um negócio. Eu sei que aquilo eu vou colocar um pouco do meu tempo pra eu ter esse ato criativo, que eu percebi que é uma coisa importante. Pra quem trabalha com criação, é legal você estar criando coisas novas, mas saber que não é meu foco. Então, saber dar essa prioridade, acho que a mentoria ajuda muito, e você é muito bom nisso. Aquele sistema que você passou pra mim de definição de etapas, aí o que eu tenho que ter em cada etapa, quais são as ferramentas, qual que é a E deadline. aquele dia foi muito bom mesmo. Aquilo foi muito bom. Foi muito Aquilo, legal. aquilo mudou a forma como eu penso. Que hoje em dia, até a maneira como eu faço o lançamento. Eu divido nas etapas, pré-lançamento, pré-lançamento, lançamento, pós-lançamento. Aí dentro do pré-lançamento tem a captação, dentro do pré-lançamento tem a captação, tem a parte de conteúdo. Eu separo tudo e eu coloco, tá, quais são as ferramentas que eu preciso nessa etapa? Ah, preciso do ManyChat, preciso do tráfego pago, preciso da landing page. Quais são as pessoas responsáveis a tal e tal e tal pessoa? É quanto tempo eu vou precisar. Esse nível de organização, eu com 22 anos jamais conseguiria ter criado sozinho. Eu com 25 continua difícil, organização pra mim, acredito que pra maioria da minha idade é meio complicado. Mesmo você sendo o maior especialista que eu conheço no Notion, não é isso? Nossa, não... Tinha lá um negócio que eu ficava até assustado de ver. Mas enfim. Então, sim, total. E eu acho que o pessoal da minha geração, se eles têm a humildade de escutar pessoas que, pô, chegaram num lugar muito mais acima de onde a gente tá, eles têm muito a ganhar, muito a ganhar. Porque o que vocês entendem de mercado é um negócio que é único. E a gente pode ter uma skill ou outra que vocês não têm, mas eu realmente acho que a skill que vocês têm, ela a longo prazo vale mais. Então, mas aí eu quero dar uma devolutiva para você, porque ao mesmo tempo que a gente acaba focando com algum grau de facilidade maior do que vocês, e não porque somos mais inteligentes, simplesmente pela nossa origem.
É aquilo, eu tive meu primeiro celular depois que eu já estava formado na faculdade. Eu me formei em engenharia, eu não tinha computador na minha casa. Não tinha TikTok pra você Não faz ficar. tanto tempo assim, pessoal, pelo amor de Deus. Mas, até pela nossa natureza e origem, a gente carrega uma capacidade mais limitada de manter muitos assuntos ativos na nossa cabeça. Em contrapartida, trocando numa relação de mentoria com você, eu já vejo o contrário, porque o contrário é alguém que tem múltiplas possibilidades, super antenado com o que está acontecendo, e eu do meu lado, seguindo a minha batidinha, que se não fosse, por exemplo, as provocações que você fazia, inteligência artificial para mim seria alguma coisa que eu sei o que que é, saberia definir aqui na câmera para o pessoal, mas não saberia usar. Hoje eu uso. Fazer um podcast desse com o meu nome ali, uma coisa absolutamente impensável antes de estar junto com o Pedro. E pensar nas mentorias. Já pensar numa mentoria coletiva, como já foram 2 grupos de dealmaking, né? E agora a gente já pensando em formatos ainda que a gente possa atender mais pessoas, impactar mais pessoas. Então, a contrapartida, ela é brutal. Por isso que eu sou a favor da junção das gerações e não da colisão. Legal. Porque vocês olham para nós, vocês devem pensar, puxa, se geração X o cara é lento, o cara tem conceitos muito firmes na cabeça que ele não está disposto a negociar, ele ainda está naquela de balancear vida profissional com vida familiar, com vida espiritual. A gente já não tem esse conflito, já está tudo junto no mesmo ambiente, a gente já ultrapassou esse ponto. E para o geração X olhando para o geração Z, é sempre aquele estereótipo. Ah, é o menino que está querendo fazer o negócio da vida dele, ficar rico trabalhando pouco, 4 horas por dia, Por semana. por semana. É. Ou nem trabalhando com dinheiro investido e morando fora, um nômade digital. E eu vi em você e nos jovens que eu mentorei lá na Link o contrário. Eu vejo gente trabalhando violentamente todas as horas do dia. Gente que praticamente mora na faculdade lá, fazendo reunião, fazendo negócios, trombando, acertando, errando. Então acho que dessa junção tem uma coisa muito legal a ser explorada. Então, te agradeço por isso também, pela nossa convivência, pela oportunidade. Agora, um ponto importante da mentoria que você trouxe, né? Puxa, mas tem os grandes, tem o Thiago Brunet, tem o Paulo Vieira, tem o Pablo Marçal, tem todo. Eu não quero ser que nem esses caras, né? Que é o discurso padrão de todo mundo. Não quer ser, mas isso justifica o anonimato, justifica a procrastinação da exposição. A questão que eu sinto nos mentores é o seguinte: mentor talvez seja o único ofício que você consegue colocar 100% da sua identidade, tornando-se incomparável. Porque não dá para comparar. Você não é nem melhor nem pior, você é diferente. Por quê? A história de vida que eu tenho, os melhores não têm. Da mesma maneira que eu também não tenho a deles. Mas assim, eu não preciso me comparar. E essa possibilidade da pessoa procurar um mentor que tem um fit melhor com o momento dele, isso hoje é uma realidade. Total. Você sente desse jeito? Por exemplo, eu do jeito que eu sou, ou um executivo do jeito que ele é. Puxa, mas eu trabalho há 20 anos na mesma empresa. Eu era estagiário, sou CEO, mas eu só conheço desse mercado. Logística, varejo. Será que alguém quereria conversar comigo? Será que não é melhor eu ficar mais parecido com esse lado de trazer para a mentoria e para a comunicação o seu traço particular? Vale a pena, Pedro? Vale muito. Eu brinco que ninguém quer ser o Pablo Marçal, o Paulo Vieira, até que cai 350 milhões na conta todo ano. Porque, querendo ou não, é um negócio super válido. É um negócio que você tá fazendo, de fato, um sistema que ajuda pessoas. Tem algumas ressalvas em relação ao conteúdo do Pablo Marçal, de uma galera assim, mas é um sistema válido. O que que eu vejo hoje em dia? E eu vou dar um caso do Brett. O Brett, ele é um professor de Stanford, tanto que eu ganhei esse bonezinho dele. Eu fui até lá lançar ele. E, pô, o Brett, eu não sei se ele tem 300 ou 700 seguidores. É que eu lembro que faltava um número X pra 1000. Eu não lembro se é 300 que faltava ou se faltava 700. É um cara totalmente low profile, mas, pô, o cara é professor de Stanford. O cara vendeu 3 empresas, fez um IPO. O cara, se eu não me engano, foi um dos primeiros investidores anjo no Uber. Então, o cara é conhecido como Silicon Valley Guy. Silicon Valley Guy. O cara é muito conhecido nesse meio. E você fala, bom, ele é anônimo, entre aspas. Ele é um cara que não tem seguidores, mas é um cara que o próprio mercado sabe quem ele é.
E ao mesmo tempo que, pô, sei lá, você é executivo do Mambev, por exemplo. Você pode não ter seguidor, mas qualquer pessoa que fala, pô, esse cara é executivo da Ambev, já tem um label, já tem um negócio forte ali que é o seu branding. Então, o que que a gente fez com o Brett? A gente fez um sistema que era de tráfego pago, falando o que que ele era. Pô, professor de Stanford, vendeu 3 empresas, ajudou a fazer um IPO, investiu não sei o que, fez todo um vídeo assim, e a parada se vendia, porque a galera entendia, pô, esse Brett, por mais que ele tenha 300 seguidores, é um cara muito bom. Então, o que que eu vejo, até a diferença do cara muito grande pro cara que tá começando agora. O cara muito grande, eu sinto que ele não vai conseguir dar tanta atenção pra você. Porque vamos pegar, por exemplo, o Marçal, vai, como exemplo. Pô, o cara tem a Love, o cara tem várias empresas, o cara tem o produto dele, tem os lançamentos que ele faz, tem a criação de conteúdo, tem a família e tem vários mentorados. O cara não vai conseguir dar muita atenção pra você. Ele não vai conseguir parar uma vez na semana, perguntar como é que você tá, fazer follow-up, entender como é que tá a sua agenda. Uma pessoa que é tão boa quanto em fazer negócios que nem você e que não tem esse nível de complexidade da empresa digital igual a do Marçal, você vai conseguir entregar uma mentoria que vejo eu com conteúdo muito melhor. Porque você vai estar mais próximo da pessoa, você vai conseguir dar mais atenção para ela. Então eu vejo que o legal do mercado de mentoria é isso, é que ele te traz essa possibilidade de você estar mais perto da pessoa e nivela o jogo. Porque um cara que é muito grande, ele não vai conseguir dar tanta atenção. Então a mentoria dele vai ser muito mais cara, mas muito mais cara, a gente tá falando na casa dos 200 mil reais. E ao mesmo tempo, o resultado que ele vai te trazer vai ser quase igual, ou se não até inferior a um cara que é menor e que tem o mesmo nível de conhecimento, só não tem 3 milhões de seguidores. Então, isso que eu acho legal de mentoria. E pelo menos a primeira vez que eu de fato ganhei muito dinheiro no digital foi vendendo mentoria de TikTok. Eu vendia barato na época, eu vendia acho que por 2.500 a aula. O que, se a gente vê hoje o mercado de mentoria, a galera cobra 40 mil, 50 mil, ou não. Eu vendi uma aulinha de 1 hora e meia com a pessoa, 2.500 e acabou. Era isso que eu fazia de mentoria na época. E eu gostava muito, porque eu vi o resultado. Quando você dá uma aula pra alguém e você fala, cara, essa pessoa teve um resultado absurdo, e você recebe uma mensagem dela te agradecendo, é um negócio legal. Então, isso que é também o legal da mentoria, é que você consegue ver de uma forma tangível o resultado na vida da pessoa. E pelo menos pra mim isso não tinha preço de conseguir de fato falar que, cara, consegui de alguma forma com o que eu aprendi mudar a vida da pessoa.